Boa tarde, sou acadêmica Ana Carolina da Unesc. Tô com a artista Simone Millack e a gente vai entrevistar. Aí eu vou fazer as perguntas. Seu nome completo? Simone Millack Natal Guimarães. Mas eu uso só Simone Millack, né, como nome artístico. Certo. A sua idade, se não se importar em responder, né? Eu tenho 40, 40. 40 anos. A cidade que você Sou mora? natural de Criciúma mesmo. Sempre morou por aqui? Onde eu resido, eu nasci aqui nesse local, na verdade. Né? Eu nasci nesse mesmo local e aqui permaneço até hoje. E não pretendo sair, assim, meio que eu tenho um pouquinho, umas raizezinhas aqui, assim, sabe? Legal. Isso tudo aparece bastante no meu trabalho, assim. E também fez a faculdade aqui? Sim, aí eu fiz artes visuais na Unesc também. Eu entrei em 2010 e me formei, terminei o curso em 2014, né? Daí a formatura foi em 2015. Ah, legal. Daí foi licenciatura ou bacharel? Foi bacharel, mas Bacharel. eram outras disciplinas, ainda estava num processo assim, porque o curso de artes ele passa por vários processos assim Sim. várias mudanças, né? Então eu peguei uma fase que estava saindo assim, estava saindo das disciplinas, estava saindo algumas disciplinas de design, né? Então eu ainda peguei algumas disciplinas de design e era mesclado assim, sabe? Mas foi aqui na Unesc mesmo, assim. Ah, que legal, então. E quanto tempo tu trabalha com a cerâmica? Então, eu comecei com a Jussara Guimarães, né? Que é a professora do curso de artes, que tem o nome na sala de cerâmica, né? Não lembro agora o nome da sala ali, que é Jussara Guimarães, né? Eu não sei como é que como que é intitulada essa sala, laboratório, né? Laboratório de... De Não lembro agora cerâmica. como é que tá É, intitulada laboratório de cerâmica, mas é da Jussara, isso mesmo, tá certo. Isso. Aí eu comecei com ela em 2003, pintando uns azulejos de cerâmica. Ela tinha uma linha na época que eu comecei a trabalhar, que eu comecei com cerâmica, que eu conheci ela estava numa fase que, assim, eu não peguei a fase dela de trabalhos mais artísticos, né? Eu peguei essa fase em que ela estava trabalhando com a cerâmica artesanal. Então ela desenvolvia, nesse momento estava desenvolvendo alguns produtos para Portinari. Então quando eu comecei a trabalhar com cerâmica foi com ela e eu pintava esses azulejos que ela criou para Portinari, né? Eu era mão de obra dela, né, para Portinari, entendeu? E aí eram uns azulejos que tinham umas flores da flora da Mata Atlântica, né? E eram 4 flores, eu acho. Era um ipê, uma orquídea, e mais um caeté e um ipê amarelo. Então eram 3 flores. E mais um outro que ela chamava de espinhos, que era um outro listelinho, que ele tinha só uns espinhozinhos mesmo, sabe? E eram umas peças em alto relevo, que já tinha passado por 2 queimas, né? A queima de biscoito e depois uma queima de esmalte. A peça ela vinha pra gente toda branquinha. Branquinha não, um tom assim meio mate, meio creme, meio mate, sabe? E aí a gente, porque tinha outras meninas, né? Fazia as pinturas de terceira queima, por isso que a gente chama de terceira queima, né? Porque era uma terceira queima que essa peça passava, né? Ela ia pro forno uma terceira vez. E aí eu comecei trabalhando com ela nessa época, né? Em 2003, e a partir dali foi muito louco, assim. Na primeira semana eu decidi que era cerâmica que eu queria pra minha vida. Parecia que era algo, assim, pra mim muito comum, sabe? Que fazia parte de mim há muito tempo. Foi impressionante, assim, essa minha relação com a cerâmica, sabe? Ai, que legal. E assim, tu tem alguma inspiração? O que te inspira a fazer as cerâmicas que tu faz? Então, sempre, como eu te falei no começo, né? Eu moro nesse lugar desde que nasci. Então, assim, muito do que tem neste lugar são os temas dos meus trabalhos, entende? Então, Uhum. assim, sempre voltados para a natureza, né? Tudo que é relacionado com natureza. Porque como eu cresci aqui, eu tenho uma memória bastante... As minhas memórias afetivas, elas têm muita relação com natureza, né? Eram sempre brincadeiras
quando na infância era sempre a gente não gostava assim de brinquedos, sabe? Nossas brincadeiras sempre eram em meio à natureza. Então isso tudo hoje eu utilizo, eu me aproprio de tudo isso para o meu trabalho de arte, sei lá, de cerâmica. E é isso, eu acho assim, o meu trabalho é muito inspirado na natureza, mas sempre tem essa relação com a memória, sabe? Não é qualquer, por exemplo, trabalho as impressões com as plantas, com algumas folhas e tal. Não é qualquer folha e não é qualquer planta, sabe? Sempre tem essa relação com a memória afetiva, com as minhas, né, com aquilo que eu tive contato durante a minha infância e tal, e que hoje está aflorando novamente para esses trabalhos. E assim, quais os objetos que tu mais produz, assim, que é com mais frequência? Eu tenho uma produção que é assim, eu tenho duas ou mais linhas de trabalho, digamos Sim. assim. 2 ou 3, eu vou considerar 3 linhas de trabalho. Um trabalho que é mais conceitual, mais, né, de arte contemporânea, que são aqueles trabalhos que eu participo de exposições e tal, que esse ano, na verdade, não aconteceu nada, né, muito por conta da pandemia. Então, esse ano, basicamente, eu não trabalhei não produzi, não pesquisei nessa linha de trabalho, sabe? Então, eu tenho essa linha de trabalho que é o trabalho mais conceitual, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma outra linha que é mais voltado para objetos utilitários. Mas o que eu gosto? Eu gosto, assim, de desenvolver, sabe? Eu gosto muito de desenvolver novos trabalhos, de criar, de buscar possibilidades, mas na hora da reprodução eu confesso que às vezes me deixa um pouco chateada, assim, ter que ficar reproduzindo, entendeu? Uhum. Mas, infelizmente, hoje é a forma que eu encontrei, assim, né, assim, por conta de tudo que vem acontecendo nesse ano, assim, foi a forma que eu encontrei, foi me dedicar totalmente à produção, mesmo que em série, né, desses objetos utilitários, porque é o que está dando retorno para o ateliê e está conseguindo fazer com que eu me mantenha nesse trabalho, entende? E também nem me vejo em outro trabalho, me vejo fazendo isso. Então, é o preço que a gente paga, às vezes, por gostar muito e querer se manter nesse trabalho, sabe? Ter que, às vezes, fazer algo que tu não gosta muito. E ainda, não é que eu não goste, sabe? É que, na verdade, ficar reproduzindo, às vezes, é um pouco maçante, né? Eu tô cheia de ideias, sabe? Tô cheia de ideias, coisa para colocar em prática, mas às vezes eu tenho que parar tudo para ficar reproduzindo, porque eu tenho uma encomenda ou coisa parecida. Sim. E ainda eu tenho um outro tipo de trabalho, que é um trabalho bem comercial mesmo, que é atender encomendas, sabe? Que é digamos, tem uma marca que me contrata para fazer determinado produto, entendeu? E aí eu daí não tem nada de criação minha, nada. A única coisa é desenvolver aquele produto. Legal, entende? Entendi. E aí é uma coisa também ainda mais... Aí, depois que está desenvolvido tudo certinho, aí é só reprodução mesmo, entende? Mas é aí que vem a parte financeira, né? Essa parte que sustenta, que me dá, né? Que me dá a possibilidade de sobreviver do meu trabalho. Então, esse ano, assim, eu já reclamei muito disso, mas esse ano eu te confesso que eu tô agradecendo cada encomenda que vem, mesmo que seja desse tipo, porque esse ano tá sendo bastante difícil, sabe? Com a pandemia tudo é bem complicado, né? Complicou bastante, assim. Então, com isso tudo, eu agradeço cada encomenda de uma placa de número, sabe? Mesmo que é uma placa de número para uma casa, eu tô fazendo com toda a vontade, com toda a dedicação que sempre fiz no meu trabalho, porque é isso, sabe? Eu acho que para esse ano é isso, é se reinventar e aproveitar as oportunidades todas, entende? Sim, que é complicado, né? Também que já respondeu a pergunta da pandemia, né? Que tá sendo bem difícil, né? Sim, e esse ano daí foi por conta da pandemia. Eu também, assim, outra possibilidade que eu né, de trabalho aqui no ateliê também são as oficinas, né? Que às vezes eu desenvolvo, crio alguma oficina com alguns temas específicos, técnicas específicas, né? E aí este ano, por conta da pandemia, eu não abri nenhuma. Então, assim, é também uma forma de vir
um retorno financeiro rápido, isso, né, das oficinas, mas por conta da pandemia, né, por compromisso e responsabilidade com as pessoas, eu preferi não abrir nenhum curso, sabe? Porque tem todo um compromisso, assim, né, porque de cuidados e tal, e o meu espaço é pequeno, sabe? Então, esse ano eu decidi não abrir nenhuma das oficinas. As pessoas até me procuram muito perguntando sobre as oficinas, mas, assim, infelizmente, esse ano, e não sei, assim, o início do ano como que vai ser, mas enquanto que isso não né, ser mais... essa pandemia, essa coisa desse coronavírus não for uma coisa que a gente consiga ter controle da situação, eu vou me manter nessa posição, sabe? Sem abrir ainda o ateliê para pessoas de fora. Assim, eu abro para atender, para, né, as pessoas querem às vezes conhecer, querem vir comprar algumas peças e tal. Eu atendo e tal, mas assim, para oficinas eu não estou abrindo. E aí também por conta dessa coisa da pandemia, eu me dediquei mais ainda à produção, né? Que daí não tô com as oficinas, não tô com exposição, né? Nem participando de nenhuma exposição coletiva, como eu já participei os outros anos. Não tô fazendo, assim, a pesquisa tá mais voltada para os objetos utilitários, sabe? E daí foi nesse ano também que eu entrei, assim, resolvi entrar para essa coisa do utilitário de mesa, assim, sabe? Porque tem toda uma questão da toxicidade dos materiais que tu utiliza. Então, assim, tem todo um pensamento, né? Todo o desenvolvimento da peça tem que levar em consideração tudo isso. E aí, esse ano foi um ano que eu me dediquei a esses trabalhos mais utilitários, assim, utilitários mesmo de uso de mesa, sabe? Que veio aquela linha do café passado, né? Que são as xícaras, as canequinhas, os coadores de café de cerâmica, né? Uma jarrinha. E aí tudo isso também, por mais que sejam utilitários, tudo tem essa relação com esse meu lugar, né? Os temas ali desenvolvidos em cada peça, as texturas, as impressões, que eu gosto muito de trabalhar essa questão das impressões, tudo tem essa relação com as minhas memórias afetivas. Essa coleção do café passado, primeiro veio uma escrita, eu vou chamar de uma transcrição aí de memórias, né? Que queria ser uma suposta poesia, digamos assim, mas não vou chamar de poesia, porque não é, sabe? Foi uma escrita para depois vir as peças, entende? Assim, teve toda uma ideia, assim, primeiro eu visualizei todas essas memórias, sabe, de quando da minha avó, porque a minha avó sempre produziu, assim, basicamente todo o alimento dela, né? Eles tinham essa cultura, né, de plantar, de colher, e a mesma coisa acontecia com o café. Então, assim, tinha o cafezal, aí colhiam o café, secavam o café, torravam o café, e depois, né, utilizavam, né? E aí essa coleção do café passado veio trazendo essas memórias. Então, assim, eu falo assim que a impressão desses elementos que estão nas superfícies, elas carregam todas essas minhas memórias, assim, né? Então, por mais que seja um trabalho utilitário, ele carrega tudo aquilo que o meu trabalho mais conceitual carrega, sabe? Ele tenta expressar algo também, sabe? Mas se tu tivesse que escolher, tu não faria tanto utilitário? Sim, porque eu gosto muito de desenvolver, sabe? Eu gosto de desenvolver a parte criativa, eu gosto de solucionar a questão produção, porque assim, quando tu pensa um trabalho produção em série, tu tem que pensar, otimizar a produção, entendeu? Quando tu pensa um trabalho artístico, conceitual, arte, tu não precisa otimizar a produção, porque tu não vai ficar repetindo aquilo. Então, tu vai trabalhar mais livre, né? E quando tu trabalha utilitário, por exemplo, de uma produção em série, tu tem que pensar em otimizar a tua produção, entendeu? Então, tu tem que desenvolver toda essa parte de reprodução, né? De como que vai ser essa reprodução para te ter digamos que uma produçãozinha legal, porque tu não pode agregar muito, tu não consegue agregar muito valor num trabalho comercial, né? Principalmente no utilitário, tu não consegue agregar muito valor, então tu tem que otimizar a produção para que seja viável na venda, né?
Mas, claro, se eu pudesse ficar só na pesquisa, eu amo a pesquisa, eu amo pesquisar, sabe? Eu amo experimentar. E para mim, a pesquisa é muito mais gratificante, mas a gente precisa também da parte financeira, né? Até para sustentar a pesquisa, né? Sustentar não, mas financiar a pesquisa, na verdade. Né? Até, é assim, a cerâmica, ela é teu meio de sustento, então. Trabalha só na cerâmica. Eu trabalho só com cerâmica. Sim. Legal. Meu marido, claro, eu sou casada, meu marido tem o trabalho dele, mas para mim, a cerâmica, né, ela também ajuda, digamos assim, no orçamento familiar. Né? Sim, uhum. Tá. E assim, pode... se tu tivesse que descrever teu estilo, qual seria? Estilo de trabalho? Isso, as obras, como seria teu estilo de fazer as coisas? Então, eu não sei te dizer agora, porque na verdade, assim, existem várias técnicas na cerâmica, né? Dentro da cerâmica, eu não sei se tu está se referindo a isso, dentro da cerâmica. Não, com a cerâmica, assim, qual o teu estilo com a cerâmica? Até tu já falou que é mais natureza, coisa assim, né? Isso, eu assim, só não sei se ajudaria, assim, eu me identifico muito, muito com o impressionismo, eu sou apaixonada pelo impressionismo. Legal. Quando a gente teve aula de pintura com a Marlene, eu era louca, eu tenho uma árvore aqui atrás, aqui no quintal de casa, eu digo quintal, mas assim, faz parte do terreno, aqui a gente mora num terreno compartilhado, né, que é um terreno familiar, como se fosse um condomínio, e tem uma árvore e tem aos fundos o Morro Sequinel, então, e as antenas da TV, né, então teve uma época que eu fazia muitas e muitas fotos do final do dia, do anoitecer desse local. E aí, na aula de pintura da Marlene, eu era louca para conseguir pintar essa paisagem que eu tirava as fotos, né, no estilo impressionista. Porém, eu não... Claro que tudo vai de muito tempo de exercícios e tal, né? E numa primeira tentativa eu já não consegui, aí eu desisti, entendeu? Mas assim, dentro da arte, o impressionismo é algo que me chama muita atenção e que eu sou apaixonada, assim, sabe? As pinceladas e tal. E assim, claro que no meu trabalho eu busquei, né, a única coisa, digamos assim, talvez, é essa forma de querer representar a natureza, né? Mas tem essa ligação, né, com esse estilo que é o impressionismo, porque esse querer representar a natureza sempre, sabe? Sim, legal. Então, assim, eu acho que tem um pouco isso, assim, né? E dentro da cerâmica, assim, eu acho que eu não tenho uma técnica, assim, que eu posso descrever, porque eu sou assim, eu aprendi as técnicas e eu própria vou desenvolvendo as minhas técnicas, entendeu? Tipo, essas peças que eu faço as impressões das plantinhas com a pintura e tal. Ela é uma mistura, assim, sabe? Eu misturo várias técnicas para chegar nesse resultado que eu quero, assim, sabe? E posso dizer que isso é um baixo vidrado, porém, eu criei o estilo pro tal do baixo vidrado, que seria o que? O baixo vidrado. Ele é uma pintura com materiais... usam a base, que é a cerâmica, né? Já biscoitada, que é assim que a gente chama, quando as peças já passaram pela primeira queima. E aí essa peça já tem a impressão ali da planta, e aí eu vou com materiais cerâmicos, com tintas cerâmicas, eu vou fazendo as pinturas do jeitinho que eu quero, é meio que um aquareladinho, sabe? É uma coisa bem aquareladinha, assim. E aí eu vou buscando os efeitinhos, as coisinhas que eu quero dar, os efeitos, assim, de cor que eu quero dar. E depois vem uma camada de esmalte cerâmico por cima, né? Que é transparente, que é para só segurar aquele desenho, e depois que vai pro forno, aí ele fica e não solta mais, entendeu? Isso, mais ou menos, isso seria o baixo vidrado, que é uma técnica que eu gosto bastante para trabalhar essas plantinhas, sabe? Isso eu não sei tanto sobre a cerâmica, né? Mas pelo que eu estudei na faculdade, vocês têm dois tipos de jeitos de fazer a cerâmica, né? Dá pra botar ele no forno, que eles falam, né? No forno grande. E também no chão ali, com galho, coisa assim, não é? Ou eu tô errada? Sim. Na verdade é assim, né? Eu nem falei dessa parte do meu trabalho, né? Eu também tenho na verdade a cerâmica, ela modela uma peça em argila, e para se transformar em cerâmica precisa passar por uma temperatura de queima, né? Por uma Sim. queima.
A partir ali de 700, eu vou dizer assim por alto, 700 graus, ela já faz essa transformação e transforma em cerâmica. E aí existem várias formas de tu conseguir esta transformação, né? Essa queima. Seria no forno elétrico, né, de cerâmica, no forno a gás, no forno a lenha. E tem outra forma, que é a forma mais primitiva, que seria no chão, né? No fogo de chão. Eu tenho uma experiência bem bonita também nesse trabalho, nesse tipo de... várias experiências nesse tipo de queima de cerâmica. Eu participei, na época do curso de artes, eu fiz um estágio dentro do setor de arqueologia da Unesp. E o meu projeto de estágio foi a minha proposta, eles também tinham essa vontade, né? Seria, lá dentro da arqueologia, reproduzir a cerâmica arqueológica guarani. Então, como o pessoal da arqueologia tinha essa vontade, eu também tinha essa vontade, eu propus reproduzir essa cerâmica arqueológica, sabe? E aí, a partir dali, essa experiência, isso foi em 2013, né? 2013 e 2014, porque depois a gente repetiu de novo em 2014, porque eles gostaram tanto que a gente repetiu essa experiência, né? E aí, essas experiências continuam comigo, sabe? Essa queima de fogueira, ela é parte do meu trabalho conceitual, é parte da minha pesquisa, do meu trabalho mais conceitual, desse trabalho de exposição. Não, sim, mas eu queria te perguntar qual a forma mais que tu usa, assim, normalmente, né? Então, o que eu percebi nessa minha experiência dentro do setor de arqueologia? Que a cerâmica nada mais é do que o entrelaçamento dos elementos da natureza, né? Sim. A terra, a água, o ar e o fogo. Então, assim, tu vê a cerâmica se transformando em meio a uma fogueira, para mim foi algo que foi encantador, né? Então, para mim, essa experiência ficou no meu trabalho. Eu adoro fazer para mim é uma paixão fazer esse tipo de queima, sabe? É uma coisa que continua comigo, que eu tenho um outro trabalho que não é um trabalho de exposição, mas é um trabalho que eu desenvolvi para uma marca, que são os ninhos de cerâmica, e que inclusive eu tô com 20 pecinhas delas ali, que é para fazer a queima, mas tá chovendo, eu não consigo fazer. E é para uma marca de uma pessoa bastante conhecida aqui na região, o nome dela é Cláudia Silvestre. Ela até já deu uma palestra dentro do curso de artes visuais há um tempo. E ela é uma pessoa com muita bagagem, sabe? Ela viaja Europa e viaja o mundo aí, né? Então ela conhece muita coisa, assim, de arte, de feiras, de design. Então, assim, para mim foi bastante... Eu fiquei bem feliz mesmo, assim, sabe? De ela me pedir para fazer esse trabalho, para desenvolver esse trabalho. E eu já, né, entreguei para ela várias levas desse trabalho, várias remessas, e ela, de vez em quando, está pedindo. Então, assim, para mim, o reconhecimento, assim, por parte dela, sendo uma pessoa com bastante bagagem, que viaja a vários lugares, sabe? Então, assim, eu fiquei bem contente assim mesmo, sabe, de ter o trabalho reconhecido por ela, e ainda hoje. E aí são os ninhos, e aí eles são queimados na fogueira, e aí eu também criei todo um conceito em cima do conceito que ela já tinha criado. Então, acho que isso é bem, bem gratificante, assim, sabe? E a queima de fogueira, para mim, é uma queima que eu gosto muito de fazer, que agora, né, nesse momento, assim, tá tudo um pouco difícil, tô com os problemas assim, pessoais também, daí também esse ano foi, além da pandemia, foi tudo muito complicado, assim, sabe? Então, esse ano eu acho que é um ano, assim, mais para ficar no casulo, assim. Claro que a gente tá criando, tá desenvolvendo algumas coisas, tá produzindo, tá vendendo, mas é um ano, assim, para ficar um pouquinho mais recuado, assim, e não sei, eu acho que pro ano que vem, tomara que isso tudo aflore de uma forma bem legal e que eu consiga desenvolver outros trabalhos assim mais né, que expresse tudo isso que eu tô vivendo agora. Sim. Não, então tá, seria isso. É isso mesmo, não tem mais nada. Se quiser fazer mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Não, eu acredito que seja só isso mesmo. Era mais para conhecer sobre você, conhecer sobre o seu trabalho, o que você faz,
como que é essa experiência com a cerâmica e tá tudo assim bem esclarecido, assim. Até quando a gente resolveu fazer contigo a entrevista, eu lembrei que, se eu não me engano, eu já fui no teu ateliê Ah, certo. com a Dani, Ah, uma com a turma Dani. de artes, acho que foi. Sim, sim. Que a gente fez até uma queima Ah, no certo. Então, chão. aquela vez foi uma experiência, assim, que até foi um pouquinho... foi até um pouco frustrante para mim, tá? Vou ser bem sincera. Porque foi um pouquinho frustrante, porque, assim, eu gosto de estar orientando a forma, né, o material que vai ser utilizado, porque isso tudo na queima de fogueira, ela tem um peso muito grande, sabe? Então, o Aham. material que tu utiliza, porque não é pegar qualquer argila, modelar e Fazer. jogar numa queima de fogueira, sabe? A técnica que se utiliza também tem um peso bastante grande numa queima de fogueira. Então, assim, para esses meus trabalhos de fogueira, que eu faço na fogueira, inclusive até tem um trabalho que foi exposto na Bienal de Arte de Curitiba, Polo Santa Catarina, que é uma sequência de fotos do processo de impressão e a cerâmica no final, né? A cerâmicazinha queimada na fogueira. Então, esse material que eu utilizo para queimar na fogueira, ele é uma massa que eu desenvolvi, que ela tem alguns componentes que reduzem a questão ali do choque térmico, sabe? Então tem várias coisas que a gente tem que pensar muito bem antes de botar algo na fogueira. E a própria forma de fazer essa fogueira também, né? Ela tem todo um procedimento, não é assim, joga lá e deixa, sabe? Então, assim, essa experiência que a gente teve lá foi algo assim, né? Que as peças foram modeladas no ateliê. Eu não tive, assim, controle de como que isso foi modelado, sabe? Então, teve muitas coisinhas que foram só colocadas, assim, né? Uma argila sobre a outra. E esse tipo de coisa, o que acontece? Ele descola tudo durante a queima, principalmente nesse tipo de queima. Se é numa queima em forno elétrico, que é mais contido ali, que o fogo não entra em contato direto com a peça, talvez não descole, mas nesse tipo de queima, como tem a ação do fogo diretamente na argila, sabe, tudo que tu colar só colocadinho assim, ele vai soltar tudo, sabe? E aí, para mim foi um pouco frustrante, assim, sabe, aquela experiência, porque eu não tive controle do processo de produção, eu não tive controle né, não tive controle da modelagem, da massa que foi utilizada, sabe? Então, assim, eu acho que isso serve como experiência, né? Para em outro momento a gente se colocar, entendeu? Se colocar assim e dizer, não, eu até faço, sabe? Mas eu gostaria de participar de todo o processo de construção das peças, né? Porque depois é o nome do artista, do ceramista, que fica meio assim, sabe? Que fica meio na dúvida, né? Eu lembro que aquele dia eu levei uma das suas produções, se eu não me engano, eu trouxe. Porque daí a gente comprou lá também, né? A gente trouxe também. Sim, legal os difusores, eu acho, né? Não Na sei, época eu acho que fazia é. bastante os difusores, que são os colarzinhos que vai o Isso óleo. mesmo, isso mesmo. Então, essas peças eu continuo produzindo e reproduzindo, já fiz outras versões, porque assim, as pessoas gostam bastante, bastante, bastante. Assim, elas se identificam muito com aquela plantinha que eu utilizo, que é o picão roxo, né? Que eu utilizo nesse trabalho de fogueira, e também, só que na fogueira daí elas não são pintadas, né? Aí a superfície da peça e fica com as manchas do fogo, né? Aí eu utilizo alguns componentes nessa queima, como sal, como sulfato de cobre, que vai dar umas nuances nas peças. Então vai ficar a marca, né? No caso, tipo como um carimbo da plantinha, e a superfície da cerâmica vai ficar toda com efeito de fogo, né? E no caso do difusor é diferente, aí é no forno elétrico. E aí eu trabalho aquela questão que eu falei ali do aquareladinho, sabe? Uma tinta cerâmica trabalhada de uma forma aquarelada e depois um esmalte, um vidrado sobre essa pintura. E aí isso a gente chama de baixo vidrado, que é um desenho, né, uma pintura por baixo e um esmalte cerâmico por cima. E aí, claro, que eu criei o meu jeito de fazer, criei alguns efeitos, assim,
E aí essas peças, elas caíram assim no gosto das pessoas. Agora eu acho que eu já fiz umas modificações de quando eu adquiri o teu. Agora eu tô usando mais corzinha, mais detalhezinho, O sabe? meu, se Assim, não me engano, era bem corzinha de cerâmica mesmo, assim, meia... Não, era branquinha, era branquinha. agora eu tô usando mais corzinhas, assim, sabe? A folhinha mais pintadinha, assim, uns tonzinhos de verde com um pouquinho de marrom, criando, assim, sabe, uma coisa meio meio do mundo fantástico, assim, do meu mundo fantástico, sabe? Assim como eu vejo as plantinhas. Esse picão roxo, ele aparece em muitas das minhas produções, que é uma plantinha dessa de memória afetiva e que eu tenho eu não sei, é uma coisa inexplicável, assim, eu não consigo mensurar, eu não consigo explicar o porquê, mas é algo, assim, que é muito especial, essa planta é muito especial para mim, e aí ela vai aparecer em vários dos meus trabalhos, assim, sabe, em muitos dos meus trabalhos. Pra mim, a experiência foi muito boa, sabe? Até porque eu nunca tinha visto uma queima de cerâmica, né? Sim, então, para assim... fazer uma mostra, digamos assim, eu acho que foi muito interessante. Assim, claro, que é uma coisa que precisa ser desenvolvida, né? Que não dá para simplesmente jogar no fogo e achar que vai transformar em cerâmica, mas tu vai recolher em cactos, entendeu? Não, eu lembro que aquele dia a gente tirou, tinha várias peças que estavam desmontadas, quebradas. Isso. E assim, ó, porque quando a gente vai colar algo na cerâmica, tu sempre tem que usar uma colinha. Não sei se tu já aprendeu no... Aí depois, na aula de cerâmica, a gente aprendeu sobre isso. Isso, que sempre tem que usar uma colinha, que é o que? A mesma argila, né, diluída em água, e ela vai virar uma colinha. Então, tem uma peça, tu vai colocar um negocinho em cima, ali, outro objeto em cima, tu sempre tem que usar essa colinha. Porque daí não vai acontecer de descolar durante a queima, sabe? Principalmente nesse tipo de queima de fogueira, que tem um atrito muito grande ali do fogo, é uma energia muito grande, né, do fogo sobre as peças e tal. E aí não tem como, sabe? Não tem como, assim. Por exemplo, peças produzidas a partir de placas de argila, não consegue queimar nesse tipo de queima. Porque ela estoura toda, sabe? Para queimar numa queima de fogueira, tem que ser peça modelada a partir de rolinhos de argila. Pode ver, todas as peças indígenas, elas são modeladas a partir de rolinhos de argila, né? Que a gente chama de acordelados. Sim, a gente aprendeu isso também na cerâmica. Daí na aula de cerâmica, não sei se tu conhece a professora Odete. Sim, eu tive uma disciplina com a Odete. Então, daí ela ensinou a gente, mostrou os rolinhos, tudo, as placas também a gente aprendeu a fazer. Ela ensinou, a gente teve aula, mas pra mim aquela experiência ali foi muito boa, até porque eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha entrado no ateliê de cerâmica, nunca tinha visto queima na fogueira, coisa pra mim. Nossa, eu lembro que aquele dia também tava bem frio, era um dia frio. Sim, foi muito legal. Não, eu acho que a experiência foi muito legal e foi muito válida, sabe? Sim. Eu acho que foi assim, que foi legal poder mostrar poder mostrar isso lá, né, de como era feito lá no início que a cerâmica foi descoberta, né? Eu acho que é isso também que para mim me encanta tanto as queimas de fogueira e por esse motivo que eu continuo a minha pesquisa em cima desse tipo de queima, porque nossa, é muito trabalhoso. Quando eu faço uma queima de fogueira, são 5 horas em cima de uma queima de um fogo alimentando o fogo, entendeu? Então, assim, é bastante trabalhoso, só porque é uma coisa muito gratificante o resultado, assim, né? Quando tu tira as peças do fogo, ou quando tu vê a cerâmica se transformando naquele meio daquele fogo, nossa, é muito gratificante, é muito lindo, é lindo, assim, sabe? Então, acho que foi uma das coisas que me encantou de continuar, né, nessa pesquisa da fogueira. E, assim, eu pretendo ainda seguir esse ano tá um pouco difícil para todas para todo mundo, mas as coisas vão melhorar, eu pretendo melhorar também o meu espaço, né? Já estou com alguns projetos aí de melhorar o meu espaço, também ter uma estrutura melhor para esse tipo de coisa, então é isso. Não, mas então tá, então era isso mesmo. Obrigada pelo tempo, né? De ter vindo aqui, feito a entrevista. Então tá bom, eu agradeço também o convite, né? E estou aqui sempre à disposição, precisando, né? Se tiver mais alguma dúvida e quiser me chamar no WhatsApp, né? Eu posso responder para você, acrescentar o que precisar, tá? Pode
estou sempre aí à disposição, assim, para quando precisarem. Sempre é uma alegria poder falar do trabalho, né? Poder talvez despertar em outras pessoas, né? A cerâmica, porque é algo que, infelizmente, aqui na nossa região agora está um pouquinho mais visível, né? Mas assim que eu comecei, na época com a Jussara, era algo muito, muito longe de todo mundo, sabe? E hoje, assim, já vejo com esse trabalho meu e de outras pessoas, assim, que a cerâmica já está ficando mais próxima, assim, das pessoas, sabe? Era algo muito, muito distante, assim. E eu venho nesse trabalho também, quando eu aceito o convite desse tipo, é justo isso. A minha vontade é difundir mesmo a cerâmica. Eu acho que é algo, a cerâmica é algo transformador, é uma atividade, assim, que transforma as pessoas. Eu acho que as pessoas, eu gostaria de também poder oportunizar outras pessoas a descobrirem a cerâmica, entende? Sim. Eu acho que é isso.